Pode vir. Não. Gente, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Bem-vindos à Tenda Mística. Quero falar um pouquinho para vocês, né, da história, né, desse espaço que, na verdade, está abrindo as portas hoje, mas não começou hoje. Essa história, ela começou, na verdade, acho que desde quando eu era criança, adolescente, que eu sempre fui uma pessoa mística, sempre gostei de esoterismo, sempre gostei dos ciganos, e o nome, né, dessa casa, desse espaço holístico esotérico, desse centro de cuidados energéticos, o nome Tenda Mística, é em homenagem ao povo cigano, que é um povo místico, que é um povo alegre, de alto astral. Então eu quis batizar e a casa é toda temática voltada para homenagear a eles. Tá? Na Tenda Mística nós temos diversos atendimentos, cursos, terapias, oráculos e tudo que é voltado para autoconhecimento e elevação do ser. Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Eu comecei falando do espaço e não falei de mim. Eu sou a Bruna Mello, no Instagram estou como Bruna Mello Tarô. E eu comecei nessa jornada incrível de autoconhecimento com as cartas. Há 20 anos atrás comecei a estudar tarô. Eu sempre quis ler cartas, então eu brincava com um baralho comum e lia para os meus colegas, para os meus amigos, uma interpretação assim que eu mesma inventava e muitos falavam que dava certo. Só que a gente sabe que aquilo não era não tinha uma técnica por trás, então eu fui atrás de estudar tarô. Eu comecei estudando sozinha, eu nunca fiz curso de tarô, né? Então eu fui autodidata, mergulhei nos livros, mergulhei em várias fontes e fui estudando por conta própria. E esse estudo é um estudo para a vida inteira, né? Quem se dedica à cartomancia, aos oráculos, tem que estar sempre estudando, porque cada atendimento é um atendimento, as cartas são as mesmas, mas a energia da pessoa, junto com aquela carta, junto com a técnica do jogo, é que vai dar o tom. Seja bem-vinda, querida. Então eu comecei a me dedicar para essa parte oracular, e estudando, né, e várias frentes de esoterismo, há 10 anos atrás eu conheci as cartas ciganas, porque tem diferença de tarô para cartas ciganas. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é. Ambos são cartomancia, só que o tarô ele é mais profundo, ele tem 22 arcanos maiores, 56 menores, a cartomancia tem um leque de 36 cartas. Só que, como eu sempre gostei dos ciganos, eu queria ter ganhado, quando mais nova, um tarô cigano. Eu achava que era tarô. E podem chamar de tarô, não tem problema, porque as pessoas que não conhecem vão entender o que é. Como eu não ganhei, eu fui estudar o tarô tradicional de Marsella. E aí, assim, tem várias derivações, várias autorias de tarô. Cada um para um tipo, mas só muda a ilustração, porque o significado é o mesmo. Mas quando eu tive o contato com as cartas ciganas, há 10 anos atrás, as cartas ciganas tomaram a frente dos meus atendimentos. Eu leio o tarô também. Mas eu acho que a paixão pelo povo místico, que é o povo cigano, dessa cultura alegre, de sorte, de prosperidade, de alto astral, sabe? Um povo que foi muito... como se diz? Tem muito preconceito até os dias de hoje com esse povo, né? E eles sempre tiveram muita margem da sociedade quando você estuda a história ao longo do mundo, né? E quando eles saíram da Índia, né, foram para a Europa, depois, né, foram para os países ibéricos, né, vieram para as Américas, chegaram no Brasil até hoje. Tem diversos clãs, né, diversas etnias. E aí, assim, é um outro papo, é um estudo também, né, de raça, de civilização, que também demanda, assim, muita dedicação. Eu sei só um grão de areia do que existe nesse universo, mas eu, como curiosa e como estudiosa, vou atrás para conhecer. E, assim, além da cultura deles, da dança, né, do flamenco espanhol, ou seja, das rumbas latinas, né, com a música, com a cultura, com a culinária e também com a espiritualidade. Porque, assim, espiritualidade é diferente de religião. Você
pode ter a sua própria espiritualidade e não ter nenhuma religião e seguir aquilo que está no teu caminho, né? Aquilo que você entende. Ou você pode também ter uma religião e ter a sua própria espiritualidade. Mas espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Antes que me perguntem, eu não me denomino de nenhuma religião. Eu sou eclética, tá? Então a casa Tenda Mística é uma casa eclética, que agrega todos os povos e todas as religiões, assim como os ciganos. Porque os ciganos não têm uma religião. Eles aderem à religião que eles quiserem, seja católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, enfim. Então, assim, a casa também é assim. A casa é eclética e agrega a todos que quiserem, que se afinizarem a ela. Bom, falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho da casa. E assim, ao longo do dia a gente vai ter várias atividades. Nossa equipe está toda aqui. Tem um pessoal que compõe a equipe que não chegou, que vai chegar, né, um pouquinho mais tarde, né, após o almoço. Então todas as atividades são gratuitas e assim, vocês são privilegiados por estarem aqui, porque assim, essas atividades de terapias holísticas, elas têm um investimento normalmente, mas vocês poderem participar e degustar e aproveitar desse dia que é um dia de celebração com a gente. Na sequência, agora após essa abertura, né, então nós vamos falar, né, com os terapeutas. A Letéia Ramírez vai falar sobre Reiki, sobre barra de axis, sobre os benefícios dessas terapias. Ao final da maioria das atividades vai ter um sorteio para que vocês possam concorrer a uma sessão completa, né? Outras atividades vão ter vouchers de desconto, vão ter sorteios de vivência, enfim. Então, se caso vocês se inscreveram só para de manhã, quiserem ficar para tarde, a gente dá uma olhadinha na lista, por conta da capacidade reduzida, se der para ficar, serão muito bem-vindos, tá? Temos o food truck lá fora para quem quiser almoçar, mas logo após essas atividades, o coffee break vai estar liberado para vocês poderem degustar, né? Também tomar um café, um chai cigano. Tem bazar, tá? A Trisco Boutique tá lá em cima, ao lado da recepção, então não deixe de passar, né? Tá tudo com desconto, tá tudo na promoção, então fiquem à vontade para conhecer, quiser levar um presente para alguém, para algum familiar, né? Tem prataria, tem roupas, malhas, então aproveitando que o frio tá chegando, dá uma olhadinha lá, conheçam, pegam um contato se quiser fazer alguma encomenda, é bem bacana. O que mais que temos hoje? Temos também bazar de bolsas artesanais, tá? Com a Jussara, com a Juma. Ela está lá em cima também e vocês podem dar uma olhada nas bolsas. É a mesma coisa, se quiserem encomendar, presentear alguém, tá tudo com desconto hoje, né? Então aí questão de parcelamento é com as meninas, vocês verifiquem com elas. Temos o Danilo, né, com um tarô da fita energética, que ele vai estar fazendo uma consulta simples, objetiva, gratuita para entender a energia de vocês através das plantas e aí já dá um direcionamento de algum tratamento específico para vocês fazerem, se reequilibrarem, de repente algum banho, algum ritual que vocês possam fazer em casa mesmo. Então, assim, para a finalidade de vocês. Então, ele está atendendo lá em cima também, procurem por ele, né? E aí a gente segue com a programação, teremos ambulatório, depois a gente tem o Adriano que vai falar sobre corpos e emoções, vai fazer sorteio também. Na sequência a gente vai ter a Vanessa que vai falar sobre ritual de Lilith, como trabalhar as suas sombras e potencializar seu poder pessoal, porque a maioria das pessoas ignora as sombras, né? A gente só foca na qualidade. A gente deixa de lado os defeitos, não quer mexer, mas a gente precisa olhar para as nossas sombras, encarar de frente para que a gente também possa potencializar o nosso poder pessoal, porque nós somos feitos de luz e sombra. Na sequência vai ter a Dila falando sobre lunações, jornada da loba, o que os ciclos lunares influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Assim, a gente às vezes fala, pessoa de lua, né? Se a gente for ver no calendário, será que mudou a lua mesmo? Como a lua influencia nas marés, né? A lua cheia, você vê, ressaca no mar, aumenta às vezes possibilidades de acidente, as pessoas ficam mais irritadas, mais nervosas. Só tô dando um spoiler aqui, tá? Mas ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, então se você quer entender o que a lua pode influenciar no seu dia a dia, nas suas relações, participe da atividade dela. Ela também vai fazer sorteios. Depois a gente vai ter uma atividade com o André Libati, que vai falar sobre Hatha Yoga, né? Sobre a yoga, o que é yoga e sobre esse despertar, esse autoconhecimento, essa elevação espiritual. E ele vai fazer uma prática meditativa com Ganesha, que é o senhor
destruidor de obstáculos, removedor de obstáculos e que abre os caminhos. Quem estuda o hinduísmo ou já foi para a Índia, percebe que nessa cultura, nessa filosofia, eles acabam cultuando muito Ganesha. E a porta na entrada dos estabelecimentos e das casas sempre tem um Ganesha, que significa sorte, proteção, abundância e abertura de caminhos, para tirar obstáculos. Então eles cultuam, deixam às vezes um potinho de arroz, com moedas, incenso, flores. Então é bem interessante, né? Folhas. Ao final, nós temos o Adriano Machado, ele é terapeuta também complementar e holístico, e ele vai falar sobre sound healing. Ele é musicista, então ele vai trazer alguns instrumentos milenares, como gongo, tigelas tibetanas, que o som que é emitido desses instrumentos musicais, eles fazem com que a gente entre num estado profundo de relaxamento, mas vocês também têm que se permitir esse relaxamento, né? Mas ele vai dar toda a técnica para auxiliá-los a isso. E com este som desses instrumentos, a gente consegue atingir outros estados de consciência. Para quê? Para desbloqueios energéticos, para promover a cura, através de uma técnica milenar que agora está sendo disseminada e espalhada através do sound healing. E assim, gente, tem práticas, vivências, é muito interessante. Quem quiser ler tarô, caso não seja sorteado, que eu vou fazer um sorteio daqui a pouco, tá? De uma leitura de tarô, da cabala da data do nascimento. O que a gente vê na cabala da data do nascimento? A gente vê desafios e missão de vida. É um direcionamento. Eu acho que tem pessoas aqui que já fizeram comigo. Depois, né, se quiser até compartilhar o testemunho, se foi bom, se bateu, porque assim, né, eu gosto de falar, mas às vezes até é bom vocês pegarem referência com quem já teve essa leitura comigo. Então, gente, assim, dá um direcionamento, dá um norte para você saber quais são os seus desafios. Muita coisa a gente sabe, mas a gente ignora. Então, e também o que a gente veio, né, fazer, qual que é a nossa missão, o que a gente tem que trabalhar aqui. E o outro sorteio é de mandala astrológica. Que nessa mandala, eu sempre, todas as minhas consultas, antes de eu abrir para perguntas diretas, eu faço a mandala astrológica, porque aí a gente já consegue ver as principais áreas da vida do consulente e o que está pegando no quê, o que o oráculo está falando. O livre-arbítrio é nosso. Tem coisas na nossa vida que são cartas marcadas, que são assim, destino, mas nem tudo é destino. Tem coisa que é livre-arbítrio, eu digo que não tem coisa, a maioria delas. Porque o oráculo pode te dar uma direção, mas quem vai escolher o caminho é você. Então, se o oráculo deu uma direção e você ignorou e quis ir para outra coisa, vai ter outro resultado. Mas, assim, essas fontes de energia que o universo nos traz, né, através, né, de Deus, dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, dos nossos guardiões, da luz divina, do nome que você quiser dar, é para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada terrena. E temos uma participação muito especial, que eu quero falar para vocês com muita alegria, que é das meninas do Taman Spa, Carol Gagliano, que está aqui, proprietária do Taman Spa. Ela vai fazer uma inserção junto com a doutora Lívia, que é biomédica também da casa, para falar sobre as propriedades terapêuticas de massagem com pedras quentes. E aí ela vai falar da técnica Zen, que ela também aproveita a drenagem linfática. Por quê? Na parte de cima da casa, não sei se vocês repararam, é o Taman Spa. Aqui embaixo da casa é a tenda mística. Então é um centro holístico de cuidados, né, terapêuticos, que promovem o bem-estar físico, emocional, energético e espiritual. É completo. Então a Carol vai falar depois sobre a parte do Taman Spa, né? O Taman é sobre a direção dela. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre as atividades do Taman e também vai sortear ali na hora para fazer massagem com pedras quentes. Então quem quiser, olha aí, já vai sair no tratamento completo. Gente, é isso, eu acho que eu falei... Bru, da sua lojinha, você não falou que tem lá atrás da sua lojinha? Ah, verdade, bem lembrado. Gente, aqui atrás tem uma lojinha esotérica e mística, tá? Produtos da casa. Então, assim, se vocês quiserem conhecer, né, já tem banhos com as ervas prontas para cada
finalidade. Temos velas aromáticas também com propriedades para cada situação. O que mais? Quem quiser aprender a ler tarô, baralho cigano, tem também, né? E o desconto que você ia dar para quem fechasse hoje? É verdade. Olha, gente, ainda bem que a gente tem pessoas para nos ajudar, né? Porque é para lembrar de tudo. Bom, vamos lá. Hoje, gente, quem for fechar, né? Por exemplo, quem não for sorteado para leitura de tarô e quiser fechar hoje a leitura, vai ter um desconto. O atendimento presencial, tá? Posso falar o valor? Pode. O atendimento presencial do tarô, 1h30, é R$220. A leitura online, né, já tem um desconto, é 170. Mas quem fechar hoje a leitura, seja presencial ou online, a gente vê conforme a disponibilidade, vai sair R$100. Tá? Fecha então, hoje, mas faz outro dia, aí né? a gente marca, mas tem que fechar hoje, tá? O que mais que tá? Perfeito. Na promoção? Ah, As massagens do spa, depois a Carol também vai falar. Na hora da minha palestra eu falo. Na hora da palestra dela, ela vai falar. Então, é isso. Eu acho que eu falei por tudo agora. Sim. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguma curiosidade? Não? Acho que tá perfeito. Então tá bom. Gente, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Eu sei que lá fora tá frio, mas eu vou falar que desde quando eu cheguei aqui eu não senti frio nenhum, tá? Porque eu não parei. Na verdade, eu não parei essa semana inteira. Eu sei que às vezes eu lembro de alguma coisa, vou falando com os terapeutas, aí daqui a pouco lembrei de outra. Então, assim, mas tudo isso foi feito, apesar da correria, com todo investimento de energia, mas com muito amor para poder recebê-los e para que vocês se sintam à vontade e sintam que essa tenda, que essa casa holística, né, com todos esses cuidados, é feita para vocês, tá bom? Obrigada. Sejam bem-vindos mais uma vez.